Olá, por que eu mudei de ideia sobre a vigota de forma metálica? Eu tinha feito um ao vivo alguns meses atrás, ele até já reupei no canal do YouTube, já também está no Telegram e tudo mais, mas a questão é onde eu falava as desvantagens de usar o sistema Trelifácil. Só que estudando mais, analisando, eu mudei de ideia sobre essa questão de usar a vigota com forma metálica ao invés de usar a sapatinha de concreto. Ok? Aí aqui eu vou demonstrar o que eu mudei de ideia e por que pode fazer sentido. Então, primeira coisa, o que é o sistema Trelifácil, que é esse que está nessa imagem aqui? Trelifácio é um sistema da ArcelorMittal, onde ao invés de usar laje treliçada, com a basezinha de concreto, a sapatina de concreto, é utilizado uma base de aço dobrado galvanizado. Ou seja, ao invés de ser tudo isso aqui, ó, concreto, é só essa chapa de aço galvanizado fino. Ok? E a principal vantagem dele é isso, tá? Porque o concreto em si pesa em torno de 9 kg por metro. Mais o reforço, mais a treliça e tudo mais. Tá? Enquanto essa chapa galvanizada pesa 0,9. Ou seja, 10% do peso da chapa. Claro, depois tem que somar a treliça ainda, tem que somar reforços ainda. No caso da treliça de 4.2 de armadura inferior, é sempre obrigatório pelo menos mais uma barra para atender a armadura mínima. E o que vai acontecer é que a gente está comparando na prática em torno de 10 kg por metro contra 1,8 kg por metro. Ok? Mas ainda assim é uma redução de peso considerável. Ok? Se a gente estivesse falando de um vão maior, eu já Trelifácio para um vão de 6 metros, 8 metros, 10 metros, alguma coisa do tipo, ok, vai precisar colocar muito mais aço nela para vencer o vão, vai usar uma treliça mais alta e tudo mais, e pode chegar uns 3, 4 kg por metro, tá? Só que para chegar em 4 kg por metro, eu posso usar a Trelifácio, mais uma treliça alta e mais 2 vergalhões de 12,5, e aí vai chegar em 4 kg por metro, tá? E se a gente estivesse falando de um vão equivalente, ok? Uma vigota de concreto para esse vão aí teria 12 kg por metro. E daí, consequentemente, né, seria 3 vezes mais pesada, precisaria de muito mais mão de obra para montar. E a questão é que esse sistema é vendido justamente com a principal vantagem sendo essa, a redução de mão de obra. Porque se eu tenho uma vigota que num vão de 4 metros pesa 40 quilos, eu vou precisar de 2 pessoas para montar ela. Lembra que tem que levantar ela a 3 metros de altura, geralmente, ou mais, dependendo do pé direito. Já na Trelifácio, o mesmo vão de 4 metros vai pesar 8 quilos, às vezes até menos que 8 quilos, ok? 7 quilos, no caso. Tá? Então, o que vai acontecer? 7 quilos, uma pessoa levanta 7 quilos tranquilamente. Ela pega no meio da peça, levanta e instala tranquilamente, é fácil de montar, porque é 7 quilos contra 40 quilos. Ok? Essa é a principal vantagem. Então, reduz mão de obra. O que precisaria de 2 pedreiros ou 2 serventes para fazer, um consegue fazer sozinho. Entendido? E, né, entra a questão que, mesmo que eu tenha um vão muito grande, eu tenho um vão de 7 metros, 8 metros, eu precisaria de 3 pessoas, no caso até 4 pessoas para levantar uma vigota de concreto. Agora, Trelifácio é só levantar a treliça, que é o primeiro, a forma que pesa 8 kg, mais a treliça que vai pesar mais uns 7, 8 kg, colocar dentro, tá? E depois colocar um reforço por vez, e por mais que um total de uns 30 kg, cada peça pode ser levantada uma por vez. Entendido? E, mal bem, acaba facilitando porque é necessário muito menos mão de obra. Aí daí para levantar tranquilo, tudo junto, pesando 30 quilos com 1 ou 2 pessoas. Tá? Só que entra a questão que essa redução de peso é só durante a instalação, porque, mal bem, essa região aqui depois vai ser preenchida de concreto. Então, a questão é que vai facilitar um pouquinho durante a execução, mas na prática o peso final vai ser o mesmo, ou até 1, 2 quilos a mais, porque, mal bem, essa chapa galvanizada tem um peso. Por mais que ela tire um pouquinho do volume de concreto, ela ainda é mais pesada do que o volume que ela tira. Okay? Então a gente está falando tipo 1 kg a mais por metro quadrado, o que não é uma diferença crítica, porque uma laje vai pesar 150, 200 kg por metro quadrado, mais sobrecarga, mais 1 kg não é o que vai fazer uma obra arrebentar. Tá? Essa diferença é mínima, a gente ignora essa diferença de 1 kg. Tá? É que nem contar o peso do isopor, por exemplo, não é uma diferença considerável considerar o enchimento do isopor. Bom, agora desvantagens, porque sempre que você for planejar um sistema, eu quero utilizar tal sistema estrutural. A primeira coisa que você tem que pensar é que desvantagens tem esse sistema para mim poder contornar e ainda ele ser eficiente. Entendido? Então, primeira regra, igual quando você vai tomar um remédio, você vê os efeitos colaterais, tá? A mesma coisa. Então, a primeira questão é, o sistema Trelifácio usa uma forma que custa próximo de R$30 por metro quadrado, ok?
E lembra que também ele vai ter que ter aquele preenchimento de concreto que vai ter que ser pago de qualquer jeito, para substituir um concreto que custa menos de 5, e esse custo menor de 5 já seria, vai ser gasto igual na execução. Então, quando a gente está contando 30 contra 0, ok? Essa é a diferença de custo por usar trilho fácil. Claro, vai ter a questão de reduzir a mão de obra, vai ter a questão de que o custo de fabricação é muito menor, pode ser feito na obra direto, então não chega a ser essa diferença de R$30, mas ainda existe uma diferença, ok? Segunda desvantagem, sem função estrutural. E apesar da forma possuir uma área de aço similar a um vergalhão de 12,5, pensa, imagina uma laje que tem reforço de 12,5. É uma laje realmente pesada. Ou se não quiser pensar um vergalhão de 12,5, ser um ferro de 10, mas um ferro de 8, ok? Tá? Ou 4 ferros de 6,3. Seria já um reforço considerável, entendido? Tá? E a questão é que ou a treliça mais 2 ferros de 8, tá? Tem várias maneiras de encaixar isso. Mas a questão é que ela é feita com material mais fraco do que seria um vergalhão, ok? Metade da resistência, e que não tem boa aderência com o concreto, porque é uma chapa lisa. Então, apesar de ela ter quase 1 kg por metro de treliça, né, que vai dar tipo de vigote, né, que vai dar uns 2,5 kg, ou até um pouquinho mais, por metro quadrado, esse peso todo de aço não pode ser utilizado para suportar a estrutura, porque ele não tem aderência com o concreto. Terceira desvantagem, o escoramento. Enquanto a vigota de concreto, eu tenho toda a área de concreto, 36 centímetros quadrados geralmente, mais a treliça, que tem diagonais, então ela tem uma altura considerável para suportar o concreto sendo jogado, sendo moldado, ou seja, quando for concretar a laje, a vigota ela tem 36 centímetros quadrados de concreto, mais o aço e uma altura considerável. Já a trilha fácil, ela não tem conexão rígida com a treliça, então ela tem que suportar todo o peso sozinho com uma altura de 3 centímetros. E tendo 1 centímetro quadrado de área efetiva de aço, ok? Combinado a uma altura pequena, ela precisa de muito mais escoramento. Tá? E para piorar, quanto maior a altura for de uma laje treliçada, quanto maior a altura da laje treliçada, maior a altura da treliça, geralmente, pode ser treliça menor, mas geralmente não compensa, tá? E aí pode ser trabalhado com vãos maiores. Mas no caso da trilha fácil, se for um vão grande, precisa de escoramento mais próximo ainda. Por quê? Porque como está aumentando o peso, mas não está aumentando a resistência, então, quanto mais alta a laje, maior o peso dela, mais próximo tem que ser os apoios, tá? Muitas vezes uma trilha fácil não vai ver nenhum metro de vão entre as escoras. Próxima questão, reforço obrigatório. E a questão aqui é que conforme a tabela de pré-dimensionamento fornecida por ArcelorMittal, e na verdade isso é uma questão de pegar na mão e calcular, se consegue calcular isso de área de aço mínima, as vigotas se eu for usar a treliça mais comum, que é a de 2 ferros 4.2 embaixo, sempre precisa colocar pelo menos mais um ferrinho de 5, ok? E o comprimento é fixo, tá? Então, o comprimento já vem com 2 centímetros, não tem como mudar. É esse comprimento porque a forma já vem com o comprimento. Beleza? E aqui, na prática, né? O manual da trilha fácil diz claramente que a base de aço não deve ser considerada no cálculo. Ok? E a tabela de pré-dimensionamento, utilizando a treliça 8L aqui, ó, vai exigir o quê? Vai exigir ferro de 4.5, mesmo em vãozinho de 1,20 m. Mesmo com carga pequena. Ok? Justamente por causa da área de aço mínima. Ok? Agora, vantagens que a gente não mencionou de vigotas metálicas, que muitas vezes não são planejadas, mas mal bem é uma vantagem, algumas vantagens são consideráveis, que é o quê? Bom, primeira questão, evita desalinhamento, ok? As vigotas podem ser montadas alinhadas, de maneira a gerar continuidade mais facilmente, sem precisar de vigatena do tipo, tranquilamente, afinal, é colocado só a forma e depois é concretado tudo junto. Não tem o concreto vindo pronto e daí um pedreiro achando que tem que colocar a treliça inteira apoiando no concreto. Não, não tem isso. Tá? Próxima questão. Garante esperas e a armadura adequada. Uma questão que muitas vezes é feita de maneira incorreta em vigotas de concreto é que é concretado toda a treliça e todo o reforço. E aí não tem o ferrinho que sai para fora da treliça, a ponta de ferro para fora da treliça, para entrar dentro da viga. E daí as pessoas entram com o concreto inteiro dentro da viga, o que facilita ocorrer patologias. Esse é um problema. Agora, o segundo problema é que tem muita empresa por aí, infelizmente,
que vende uma treliça, essa treliça está reforçada com ferro de 8 milímetros, e aí, na prática, foi reforçada, sabe, com ferro de 5 milímetros, ou nem tem reforço, ok? E isso enfraquece a estrutura consideravelmente, ok? Porque muitas vezes não é colocado o reforço que é vendido que tem, tá? E um outro problema gerado por isso é o quê? Porque a questão é, o concreto está pronto, não tem como ver qual ferro tem ali dentro. Esse é o problema, tá? Muitos executores, sabendo desse risco, eles fazem o quê? Eles já compram a treliça sem reforço nenhum e colocam o reforço na segunda camada, o que mata em torno de 25, 30% da resistência tranquilamente e na deformação mais ainda. Okay? Por quê? Porque está muito longe da borda. Okay? O ferro está muito próximo do meio do vão, da seção, então ele não tem tanta eficiência. Ok? Tá? Já com a vigota metálica isso não é um problema, porque eu consigo ver o ferro que está lá dentro. Tá? E cobrimento fixo, antes de concretar, claro. Né? Tá? E como o cobrimento é fixo, mal bem, pelo menos com a trilifácil, não é possível estragar o cobrimento. Ok? São vantagens. Agora, e aqui entra uma questão. Tá vendo que eu estou falando de vigota metálica, eu estou falando de trilifácil? A gente está falando de duas coisas diferentes. Tá? Uma coisa é Nescau, outra coisa é chocolatado. Uma coisa é vigota metálica, outra coisa é o sistema trilifácil. Não existe nenhuma lei que proíbe outras empresas que não seja ArcelorMittal de fabricar vigotas metálicas para laje treliçada ainda, para laje de vigotas ainda, ok? Para trabalhar junto com concreto. Depois, não tem nenhuma lei que proíbe isso. Tá? Apesar da Trilifácil ser a líder de mercado atualmente, não quer dizer que tem que usar ela, ok? E não só, aqui outra questão, não só existem vários outros sistemas, tá? Alguns são piores, como por exemplo aquele sistema que usa Vigazi, né, que vai ser muito mais caro, tá? E não interagir com a capa, mas também tem sistemas diferentes que têm vantagens relativas à Trilifácil. Ok? Tá? E apesar de eu não ser patrocinado, nem ganhar nada, nem conhecer o pessoal da Tupper em si, eu vou demonstrar um sistema dela que resolve boa parte dos problemas. Ok? Tá? E além de resolver problemas, né, ele também abre caminho para outras empresas virem e também desenvolver e resolver problemas. Ok? Tá? E a questão é que, se for feito de qualquer jeito uma vigota metálica, a gente está usando um material muito caro, não dá para fazer de qualquer jeito. Esse que é o problema, essa carrega de vergalhão de ouro, que já tem vídeo também. Então vamos lá. Sistema Tupper. O que é o sistema Tupper? É um sistema de vigotas igual, só que você vê uma diferença. Primeiro, ele não tem a treliça. Tá? A questão da treliça ela é feita para ser uma armadura mínima ali, tá? E para facilitar a concretagem. Só que nesse caso da vigota metálica, não existe a mesma necessidade. Então o sistema Tupper nem tem vigota metálica. É só chegar lá e coloca os trilhos, né? E pronto, já coloca o enchimento e concreto. Tá? Essa é a diferença dele. Ok? Claro, pode precisar de uma coragem, no caso de chegar numa viga e tudo mais, mas essa é a questão. Não é uma armadura considerável que vai ser tipo 2 ferrinhos de 5 milímetros aqui, com 50 centímetros de total, é uma diferença mínima. Ok? Mas a questão é, e aqui a gente vai comparar, a Trilifácil começa com 1,806 kg por metro. Já o sistema Tupper pesa 1,79. Tecnicamente ele tem vantagem, mas eu nem vou considerar esse 1% de diferença aqui, porque 1% não é uma diferença, meu Deus do céu, a estrutura está muito mais barata, porque não, é praticamente a mesma coisa. Tá? A diferença de peso também para levantar 17,9 kg ou para levantar 18 kg é a mesma coisa para mão de obra, não tem uma diferença aqui. Agora, reforço e resistência. O sistema da Trilifácil possui o que está resistindo no sistema? O que está resistindo são os 2 ferrinhos de 4,2 da treliça, mais o reforço obrigatório de um ferro de 5. Para atingir esse 1,8 kg, é isso. Isso vai dar um RYY, que é a resistência do aço, de 2,47 por vigota. Okay? Já o sistema Tupper, a forma é estrutural. Okay? Ele tem as nervuras e tem os encaixes e tudo mais, e a forma é estrutural. E dentro da questão, claro, a forma é um pouquinho mais grossa, por isso ela é mais pesada para compensar a treliça, né? Mas a forma da Tupper é o peso da treliça mais o peso da forma da trilifácil mais um reforço, ok? Mas todo o material está resistindo, não é só uma parte do material, não todo o material está resistindo, tá? E o sistema da Tupper resiste 5,928 por vigota, a esse tonelada de força. Claro, na flexão horizontal não tem nada a ver com quantas toneladas pode ficar em cima da laje, ok? Mas a questão é que o sistema da Tupper equivale ao quê? O sistema de treliça, só que com um ferro de 10 reforço de brinde. Ok? A gente está usando o sistema com o mesmo peso,
só que um sistema resiste o mesmo que o outro sistema com um ferro de 10. Ok? Tá? Então, imagina uma laje com ferro de 10 reforço positivo. Já é um vãozinho considerável. Ok? Esse é um vãozinho considerável padrão mínimo da Tupper. Okay? Tá? Ele vence de graça isso aí. Entendido? Tá? A forma base já vence isso. E próxima questão, reforços negativos. Tá? Isso é uma desvantagem do sistema da Tupper, que como ele não tem a treliça em cima, o comprimento das barras negativas tem que ser um pouco maior, mas é tipo a diferença aí de 20% a mais só da barra negativa, ligando com mais e tudo mais, então não é uma diferença considerável. Tecnicamente tem que ter um escoramento, mas qualquer coisa, pior das hipóteses, pega uma treliça, corta pedaços de 30, 40 centímetros e coloca uma treliça aí a cada 3 vigotas, a cada 1,5 metro, ela já serve de escora, né, de espaçador para armadura negativa. Então não é uma diferença considerável também. Tá? E agora outra vantagem do sistema da Tupper, que é o quê? Bom, o sistema da Trelifácil tem uma altura de 3 centímetros. O sistema da Tupper tem 5. Okay? Que é um aumento de 66%. 67%, 66 pontos, tá, dízima periódica. Ok, você entendeu a situação, tá? Ele tem uma área de aço muito maior, ok? Ele tem um aço mais forte e ele permite um vão tipo de 58% a mais com uma deformação equivalente durante a concretagem, ok? Isso é o vão entre escoras, ou seja, 58% a mais é mal bem uma redução em torno de 40% das escoras. Okay? Muitos voos nem vão precisar de escoras justamente por causa disso. Okay? Tá? E tecnicamente, como ele tem uma resistência considerável, seria possível até vãos maiores, mas o crítico é a deformação durante a concretagem. Okay? Tá? Então essa que é a questão e essa é outra diferença. Agora vem a questão. Então o Gilberto está defendendo o sistema Tupper. Se eu tivesse sendo pago, talvez eu esteja defendendo, mas não é a questão, porque como eu falei, eles nem me conhecem. Tá? Eu tenho motivos para defender ele, mas eu não estou defendendo. Por quê? Bom, o que eu defendo é inovação e aplicação da regra do vergalhão de ouro. Se ele me contratasse, eu demonstraria maneiras de melhorar tudo mais para eles e daí eu poderia ter defender. Mas a questão é, apesar das vantagens consideráveis do sistema Tupper, é possível desenvolver e melhorar mais o sistema. Ok? A questão é, será que a Tupper desenvolveu o melhor sistema de laje com vigotas metálicas que vai ser desenvolvido para o resto da eternidade? Não. É o melhor que a gente tem, eu considero o melhor que a gente tem no mercado hoje. Mas será que é o melhor do que comparado, por exemplo, todo o desenvolvimento que a Tupper continuar fazendo pelos próximos 50 anos? Dificilmente. Todo o desenvolvimento que outras pessoas de outras empresas, usando como base o sistema Tupper, mas melhorando, vão conseguir fazer? Não, tá? O que bem vai acontecer é o seguinte, que a longo prazo vai ser possível desenvolvimentos melhores. Okay? Então a primeira questão é, se a pergunta for, Trelifácio contra Tupper, qual que o Gilberto defende? Eu não preciso defender nenhum porque o vencedor já está claro, ok? Tá? Eu não preciso defender nenhum para que ele vença mesmo, tá? Ele já vence sozinho, tá? Mas se a pergunta for a Tupper contra todas as inovações que a Tupper pode fazer, que outras empresas podem fazer e que podem ser desenvolvidas em sistemas de bigotas para laje de concreto in situ, não tem como a Tupper ganhar de tudo que vai ser desenvolvido nos próximos 50 anos, é impossível. Entendido? Tá? Então a questão é que, apesar desse sistema eu considerar muito bom, ele pode ser aprimorado, provavelmente daqui a 50 anos a gente vai ter coisa muito melhor. Entendido? Tá? E por questão final, escolher o sistema ideal de lajes é uma inovação que pode economizar muito na obra, mas tem várias outras inovações, ainda mais utilizadas em conjunto com outras questões, que podem trazer economia maior ainda. Tá? Eu demonstro como fazer isso, como fazer esse planejamento, como dimensionar e planejar uma estrutura desde o começo, qual sistema de laje usar, qual sistema de vigas, ou sistema de pilares, entre vários outros sistemas. Claro, depende de cada curso, tá? Mas eu demonstro os meus cursos, que estão, basicamente, os principais cursos estão todos na tela, tá? Eu tenho alguns módulos adicionais e pacotes, né, com cursos múltiplos, tá? Mas vai estar tudo lá dentro do meu site, que está na bio do Instagram, para quem está vendo isso no Instagram, ou no link da descrição do YouTube, beleza? Tá? Ou também tem o link tr.e/engenheiro estrutural, que tem todos os meus links para entrar em contato comigo e também do meu site, dos meus cursos, das minhas planilhas, se quiser fazer um projeto comigo, entre várias outras questões, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até